Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. Eu não ando a pessoa mais criativa do mundo pra temas, vou confessar isso pra vocês, não tenho tido boas ideias, inclusive se vocês têm ideias de coisas que vocês querem me ouvir falando, qualquer tópico mesmo, se eu vou fazer ou não vai depender do meu tempo, do meu planejamento, mas vou adorar ouvir sugestões. Só mandar inbox lá no @filme.a.semana no Instagram. Mas o fato é que um tipo de conteúdo que eu sempre consumi muito é rankings de coisas completamente aleatórias. Eu também gosto muito de separar as coisas que eu gosto ou desgosto no formato de ranking. E aí eu pensei, ranking do que eu posso fazer hoje que não vai ficar super extenso, que vai ficar um programa muito longo, né? Mas daí eu vi alguém, agora eu não lembro quem foi. E também não lembro se foi um post no Instagram ou se foi um vídeo no YouTube, mas falando dos vencedores do Oscar do século XXI. E aí eu pensei, vou falar disso porque são 25 filmes, é um pouco mais reduzido do que qualquer outra coisa que viesse na minha cabeça, porque as minhas ideias sempre são meio megalomaníacas. E eu assisti muitos deles. Então, como que vai ser esse episódio? Eu vou falar muito brevemente. Não vou dar spoiler nenhum. Até porque eu quero manter o episódio conciso e não quero abrir muitas tangentes, mas a gente já sabe que eventualmente isso vai acontecer. Eu vou falar em forma de ranking. Não se prendam tanto à ordem em si que eu vou falar, porque eu vivo mudando as ordens das coisas que eu falo. Às vezes, quando eu for editar esse programa, eu já vou ter pensado em outras ordens. Mas eu acho que o mais importante são as categorias, porque eu separei 5 categorias, como se eu estivesse fazendo aqueles tier ranking, sabe? Que o pessoal coloca lá as categorias, cada linha é uma categoria, e você vai colocando os filmes em cada categoria. Eu fazia isso muito no passado com os assistidos do mês que eu gravava em vídeo, né? Mas agora... Ai, dá tanto trabalho gravar em vídeo, gente. Eu tenho que editar vídeo, que eu acho mais difícil que editar só áudio. Eu tenho que preparar cenário, me preparar e ficar contente com a minha aparência. São coisas muito complicadas a exigir demais de mim. Então, ficamos só no áudio. Mas eu separei em 5 categorias. Eu vou explicar um pouquinho mais delas quando eu for falando de cada uma delas, mas pra iniciar, as categorias são não assistir, porque sim, tem alguns filmes que eu não assisti, não gosto, mas faz sentido dentro daquele ano, não é ruim, mas haviam outros melhores concorrendo, gosto, acho que mereceu, e os meus favoritos. E aí, dentro de cada categoria tá mais ou menos ranqueado, né? A única categoria que os filmes estão organizados por ordem de lançamento é a de não assistir, porque não faz sentido eu fazer outra ordenação. Do total de 25 filmes, 5 eu não assisti. São eles: Uma Mente Brilhante, de 2001, que, sei lá, imagino que seja um bom filme, mas, sinceramente, nunca tive vontade de assistir. Crash, de 2005, que eu tenho preconceito com esse filme, porque é uma das vitórias mais infames do Oscar, tava concorrendo com vários filmes, entre eles Brokeback Mountain, que era um grande favorito, não ganhou Oscar por causa de homofobia, claramente, e eu assisti Brokeback Mountain recentemente, e é um filmão. Então, por isso, eu já tenho um pouquinho de preconceito com Crash, e não tenho vontade nenhuma de assistir. Onde os Fracos Não Têm Vez, de 2007. Esse é meio que um pecado cinéfilo meu. É um filme que está no meu radar, não desde a época que ele saiu, porque eu era muito nova e eu sabia que era um filme bastante violento, isso me afastava um pouco. Mas é um filme que eu quero ver, eu tenho vontade de ver. E eventualmente eu vou ver. Guerra ao Terror, de 2009. Foi o primeiro ano que o Oscar começou a ter 10 indicados na categoria de melhor filme. Nossa, eu acho que eu não falei em nenhum momento desse podcast, mas eu estou falando de filmes que venceram na categoria de melhor filme no Oscar. Agora, com 5 minutos de podcast, ficou claro. Mas Guerra ao Terror eu não assisti. Eu tenho vontade de assistir, apesar do tópico não me agradar muito. Eu já vi outros filmes de guerra da Catherine Bigelow e, pra mim, não sei, não é muito a minha vibe. Mas esse foi o primeiro filme dirigido por uma mulher que ganhou o Oscar de melhor filme e que também ela ganhou o Oscar de direção. Então ele é bem importante por causa disso. E eu mosquei de não ter visto. E por último, o Green Book, o Guia, de 2018. Por mais que eu já estivesse acompanhando o Oscar em 2018, foi uma época que eu não consegui ver muitos filmes. Então eu meio que tive que fazer escolhas, eu não consegui ver todos a tempo da cerimônia, e esse foi um filme que não me interessou, e depois que ele ganhou também até hoje, ele não é tão, assim, querido pela comunidade cinéfila, ele não é considerado um bom vencedor. Num ano onde tinham filmes muito bons, como Roma, A Favorita, Pantera Negra, Infiltrado na Clã, Nação Extrema, e até mesmo o extremamente medíocre Bohemian Rhapsody. Então agora vamos começar o ranking de verdade, porque até agora foi só uma enrolaçãozinha, né? Essa primeira categoria chama Não Gosto Tanto, mas faz sentido dentro daquele ano.
são filmes que ou eu vi há muito tempo e não lembro direito, ou que, assim, eu posso não gostar muito, mas eu entendo porque ele venceu. Seja porque eu já acompanhava a temporada, seja porque faz sentido dentro do grande contexto histórico que ele tá. Enfim, várias coisas, né? Porque por mais que existam surpresas, o Oscar, ele é um bocado previsível. Começando por Quem Quer Ser o Milionário, de 2008. Eu não assisti esse filme na época do lançamento, mas eu assisti pouco tempo depois. Eu acho que foi na época que passou na Globo pela primeira vez, então passou cheio de coisa, tipo, vencedor do Oscar e não sei o que tem. Eu assisti, eu gostei na época, mas faz muito tempo, gente, faz tipo 15 anos, eu não lembro de muita coisa. Pra mim, o maior mérito do filme é ter lançado a carreira do Dev Patel. Eu já conhecia ele, eu não assisti Skins, mas eu tinha amigos que assistiam Skins, então eu assistia meio por osmose. Mas enfim, tá aqui porque eu não lembro muito do filme pra ter uma opinião um pouco mais forte. E também porque naquele ano ele tava concorrendo com O Leitor, Frost Nixon, Milk e Curioso Caso de Benjamin Button. Esse último filme eu gosto bastante, mas eu acho que é muito mais porque eu tenho uma memória afetiva com ele. Então assim, não sei se é porque eu tô vendo do futuro e eu já sei quem ganhou, mas eu não consigo ver um resultado muito diferente. Naquele ano, com essa seleção, meio que fazia sentido esse filme ganhar. O próximo é Argo, de 2012, filme do Ben Affleck. Vocês lembram desse filme? Eu acho que ele tem o grande defeito de ser esquecível, porque toda vez que alguém faz uma lista dos piores ou das maiores decepções do Oscar, esse filme nunca tá lá. Não porque ele seja uma decepção, mas eu acho que é porque o pessoal não lembra que ele existe. Eu não lembro que esse filme existe. Eu assisti na época que saiu. 2012 eu já acompanhava o Oscar, eu já ia atrás dos arquivos, conseguia ver os filmes antes da cerimônia. Eu lembro que eu assisti, eu lembro que eu gostei do filme, mas não foi nada assim que ficou comigo, que me marcou. Eu não lembro de absolutamente nada desse filme. Eu só lembro que acho que é um dos pouquíssimos casos, se não o único, que o filme ganhou o Oscar de melhor filme sem ter sido indicado na categoria de direção. Não é uma coisa comum. Eu comentei que em 2009 que a categoria foi expandida para 9 indicados ao invés de 5, como era antes. E também foi a partir dessa época que começou a ter o voto ranqueado, né? Não chama isso. Tem um outro nome mais bonito. Mas que é o esquema dos votantes fazerem um ranking com os filmes indicados a melhor filme, e aí existe um sistema de pontuação que o filme com mais pontos ganha, não necessariamente o filme que estava em mais primeiros lugares ganha. Então, às vezes, um filme que ficou no top 3 de muita gente tem muito mais chance de ganhar do que um filme que ficou em primeiro lugar na lista de muita gente e em último lugar na lista de muita gente. O que faz que filmes que são muito divisivos ou que são muito diferentes não terem tanta chance. E alguns filmes mais medianos, assim, que agradam, vençam. Argo é muito um exemplo disso. Se fosse um voto único, se cada pessoa votasse em apenas um filme, eu acho que não seria esse filme que ia ganhar. Mas como estava no esquema de ranking, muitas pessoas podem ter gostado desse filme o suficiente para ter deixado ele em posições altas, e isso alavancou um pouco ele. Para vocês terem uma noção, assim, de alguns filmes que estavam concorrendo naquele ano, tinha o Django Livre, do Tarantino, tinha o Amour, que ganhou o filme estrangeiro, A Vida de Pi, A Hora Mais Escura, da Catherine Bigelow, e alguns outros também. O próximo filme também sofre desse negócio do voto ranqueado, por isso que faz sentido ele ter ganhado, por mais que eu não goste tanto, que é Spotlight, de 2015. 2015 foi um ano bom, eu assisti muitos filmes, foi acho que o primeiro ano que eu assisti praticamente todos que estavam indicados aos maiores prêmios, só que assim, 2015 tinha Mad Max, e aí por isso que o voto ranqueado pode ter prejudicado, que um pessoal mais conservador pode não ter gostado tanto, ou achar que um filme de gênero não merecia ganhar o melhor filme, então deixava em último lugar. E aí, com outros filmes, quem acabou indo pra cima foi Spotlight, que também, quando eu assisti, eu não gostei muito, eu achei um pouquinho chato. Ele tem os seus méritos, mas eu achei chato, principalmente no ano que tinha muitos filmes bons. Tinha Brooklyn, que eu gosto muito, apesar de ele não ser muito lembrado, que é um filme de época com a Saoirse Ronan. Tem O Quarto de Jack, que é pesadíssimo, mas eu gostei bastante. O Regresso, que é meio chatão também, mas ele tem seus méritos, e enfim. O próximo do meu ranking é um pouco polêmico, que é Oppenheimer, mas eu já tinha podcast na época que saiu, eu sempre falei muito sobre como eu não gostei de Oppenheimer, mas faz sentido ele ganhar. Ele foi o Nirvana que uniu todas as tribos, público e crítica, todo mundo gostou. Os fãs do Nolan foram à loucura e fazia sentido coroar, né, um autor que nem ele agora, com esse magnum opus dele. Dito isso, eu acho uma pena, porque 2023 foi um ano maravilhoso pro cinema.
Tinha muitos filmes bons indicados, assim, vários filmes que se tornaram favoritos meus, que estavam indicados a melhor filme, como Vidas Passadas, Anatomia de uma Queda, Assassinos da Lua das Flores, Pobres Criaturas, o filme da Barbie, Os Rejeitados e outro. E pra fechar essa categoria, o último desses que não gostei tanto, mas tudo bem, entendo que venceu, é Birdman, de 2014. A cerimônia de 2015 foi uma das poucas que eu não acompanhei, assim, na última década, porque eu tava passando por algumas mudanças aí eu não tava conseguindo dar conta disso. Foi a época que eu me mudei aqui pra Bauru, então era isso que tava acontecendo na minha vida. Então eu não assisti quase nada na época, e eu assisti só alguns depois, que foram os filmes que me chamaram a atenção. Então eu não acompanhei a treta que teve entre Birdman e Boyhood naquele ano, mas também tinha o Whiplash, tinha o Grande Hotel Budapeste, tinha o Jogo da Imitação, todos filmes que eu gosto, mas nenhum assim eu amo. Birdman, quando eu assisti, eu achei ok, mas eu admiro um pouco o trabalho do Inárritu, mas ao mesmo tempo eu acho ele um pouquinho presunçoso demais. Então eu não consigo, assim, gostar demais do cinema dele. A próxima categoria é: não é ruim, mas tinham outros filmes melhores concorrendo naquele ano. Que são filmes que eu gostei, mas que eu não sei se eu gostei tanto de ter ganhado. Começando por O Discurso do Rei, de 2010. Esse foi um filme que eu assisti na época, eu acompanhei essa temporada de premiação mais ou menos. Eu gostei do Discurso do Rei, eu achei um filme simpático, eu gosto do Colin Firth, eu gosto dessas coisas meio The Crown, assim, de bastidores da realeza. Eu gostei, e aí quando ele ganhou o Oscar, eu fiquei tipo, legal. Mas assim, acho importante ressaltar que em 2010 eu tinha 18 anos. A minha cabeça era diferente do que ela é hoje. E essa vitória é ainda mais infame porque 2010 foi um ano muito bom. Os indicados estavam muito, muito bons. Tinha a Rede Social, tinha a Origem, tinha Cisne Negro. Tinha um monte de filme bom concorrendo. E aí quem ganhou foi esse filme que... ele não é ruim, mas ele é muito mais basiquinho e arrumadinho e mauricinho perto desses outros filmes que tem mais coisas novas e elementos diferentes e que se mantêm relevantes até hoje. Até hoje você vê gente falando de A Origem, de Cisne Negro, ou da Rede Social, seja estudando roteiro, seja falando como gosta, seja o pessoal mais jovem descobrindo e explodindo a cabeça porque são filmes muito bons, enquanto que O Discurso do Rei, o pessoal só lembra de ter ganhado em cima desses outros filmes. Daí eu botei 12 anos de escravidão aqui, que é o filme de 2013, porque eu não sabia muito bem onde colocar, porque eu assisti o filme nessa época, em 2013. Eu fiquei meio assim, eu achei umas coisas meio pesadas. Eu gostei, quando ele ganhou o Oscar, eu fiquei tipo, bacana. Mas depois eu não pensei muito mais no assunto, e hoje eu vejo algumas pessoas revisitando o filme e achando que é um pornô de sofrimento, uma coisa um pouco exagerada. E eu não sei, eu não tenho muita opinião sobre a vitória do 13 anos de escravidão. E o filme, eu lembro de gostar, mas eu não tenho nenhum outro grande sentimento, assim, sobre ele. Então eu não tinha muita certeza onde colocar ele no ranking, deixei ele aqui mais ou menos no meio. Outros filmes que estavam concorrendo naquele ano... por exemplo, O Lobo de Wall Street, que eu acho que muita gente imaginava como vencedor por ser um filme do Scorsese. Também tem Her, que é relevante até hoje, o pessoal lembra até hoje do filme. Gravidade, que é um filme ótimo do Cuarón, apesar de não ser o meu favorito dele. Tem vários outros que eu acho melhores, ainda assim eu acho Gravidade um filmão. Anora, 2024, é o mais recente vencedor do Oscar de melhor filme. Eu comentei no começo do ano, fiz alguns episódios sobre. Tem coisas dessa temporada de premiação que eu não aguento mais falar. Mas assim, eu acho Anora um filme bom. Eu gostei de ter assistido. Eu tenho algumas críticas a algumas coisas. Mas no geral, eu achei um filme bom. Comparado com os outros, eu não acho que essa temporada de premiação tenha sido particularmente boa. Eu acho que se não tivesse tido todo o negócio do Ainda Estou Aqui, teria sido uma temporada terrível, e eu não ia ter feito nada assim de conteúdo, porque eu tava sinceramente pensando em não fazer, porque sempre é muito desgastante, e eu não tava gostando dos filmes que eu tava vendo, e aí eu fiquei, nossa, será que eu entro no hype? Não entro, e aí quando veio o negócio de Ainda Estou Aqui, aí eu entrei de cabeça, porque, né, enfim, muito bom esse grande momento do nosso cinema, e por isso que eu botei a Nora aqui, porque eu queria que Ainda Estou Aqui ganhasse, e tirando o nosso filme...
Eu acho que só Conclave, assim, que eu gostei e que talvez tivesse chance de verdade de ganhar. Porque, assim, eu gostei muito de A Substância, eu gostei muito de Duna, de Wicked. Mas eu não acho que nenhum desses filmes tinha muita chance. Na verdade, podia ser muito pior. Ao invés de a Nora ganhar, podia ter sido Brutalista. E eu detestei o Brutalista. Eu detestei mais que Oppenheimer. Então, esse ranking podia ser muito diferente. A Nora, pelo menos, é um filme divertido. E então, cá está ele. Pra fechar essa categoria, Coda, No Ritmo do Coração, de 2021. Esse tópico pra mim é um assunto delicado, porque naquele ano, de todos os filmes que foram indicados a melhor filme, Coda foi meu filme favorito. Porém, vamos entender o contexto. O ano era 2021, a pandemia tava rolando. Ainda não tava, assim, 100% liberadas as coisas. Não foi uma cerimônia tão esquisita que nem a do ano anterior, que foi toda esquisita. Mas a gente tava com a cabeça meio diferente, né? Muita gente, pra desmerecer a vitória de Coda, bota ele como se fosse um filme menor, como se fosse um filme bobo, um filme ingênuo. E ele meio que é. Mas eu não acho que essas coisas são pejorativas do jeito que algumas pessoas usam, né? É um drama de amadurecimento, é uma coisa mais leve, mais gostosinha. É um filme que me fez me sentir muito bem, sabe? Ele me deixou feliz, assim, muito bonito. E a vitória de Coda também tem a ver com o sistema ranqueado. Muita gente deve ter botado ele não em primeiro lugar, mas em segundo e terceiro, deve ter ficado alto no ranking de muitas pessoas. E também se beneficiou da polêmica de Ataque dos Cães. Era o vencedor moral daquele ano. Ataque dos Cães é um filme da Jane Campion, que é um faroeste contemporâneo que lida com alguns assuntos LGBTs. E o pessoal mais conservador não gostou muito. Novamente, assim como aconteceu 20 anos atrás com Brokeback Mountain, aconteceu aqui esse preconceito contra cowboys homossexuais. E esse é o resultado. Eu nunca revi Coda, mas é um filme que eu gosto muito, porque, como eu falei, ele é tão gostosinho, ele me deixa tão feliz quando acabou, que eu não consigo desgostar desse filme. Apesar de achar que ele não mereceu, assim, né, ganhar o Oscar de melhor filme, mas enfim. Próxima categoria, gosto, acho que mereceu. Onde vão ter filmes que eu gosto e de que, olhando com quem que eles estavam concorrendo, como que tava o escopo daquele ano, eu acho que sim, eles mereceram ganhar esse prêmio. Lembrando que o juiz de valor de tudo isso sou eu. Se você discorda de mim, tudo bem, mas não me xingue, por favor. É a única coisa que eu peço. Eu não tenho psicológico pra isso. Começando por Menina de Ouro, de 2004, o filme do Clint Eastwood. Também, outro filme que eu assisti há muito tempo. Muito, muito tempo. Assisti, acho que quando passou na TV também. Novamente, narrador da Globo falando, vencedor do Oscar e não sei o que tem. Assisti, eu era altamente impressionável. Eu fiquei muito bolada. E é meio que isso que eu lembro do filme. Não, eu lembro de bastante coisa do filme, na verdade. E eu gosto dele. E ele tava concorrendo com O Aviador, do Scorsese, que eu não assisti, mas eu tenho vontade de ver. Tem o Sideways, o Em Busca da Terra do Nunca, que eu assisti na época, achei bonitinho e amei que isso. E Ray, que eu também assisti na época, mas eu não gostei muito porque eu não gosto de biografia, né? Então, assim, olhando o cenário, pensando que eu gostei do filme, eu acho que mereceu. E é essa vibe que eu quero começar pra essa categoria. O próximo é O Artista, de 2011, que também não é um filme que o pessoal ama, assim, lembrar que ele ganhou o Oscar e tal. Eu assisti na época que saiu, eu achei legal, mas novamente, em 2011 eu tinha 19 anos. Importante prestar atenção nisso. Mas assim, se você olhar quem tava concorrendo naquele ano, não tinha muita coisa. Assim, tinha uma coisa ou outra. Tinha A Invenção de Hugo Cabret, do Scorsese também, que eu gosto muito, mas porque eu era jovem quando eu assisti, talvez seja por isso. Tinha Meia Noite em Paris, do Woody Allen, que eu assisti na época, também gostei muito. Mas nessa época eu não sabia de todas as coisas do Woody Allen e tal. Hoje em dia eu tenho um relacionamento complicado com esse filme. Tinha A Árvore da Vida, do Malick, que é o que o pessoal crítico acha que era o vencedor moral daquele ano. Eu não assisti esse filme, então eu não posso opinar. Eu assisti só Meia Noite em Paris, Hugo e O Artista. Qualquer um desses três que ganhasse eu ia ficar feliz na época. Mas eu acho que O Artista faz mais sentido ter ganhado, por ser um filme sobre a indústria, sobre a história do cinema, com um quê, assim, internacional, porque é um filme francês, querendo ou não, por mais que seja uma coprodução, né, França e Estados Unidos. É um filme mudo, né, que ele se utiliza dessa mídia, né, do filme mudo, então faz sentido ele ter ganhado. E eu gosto do filme também. Eu falo muito sobre qual inovação que o filme trouxe, ou como que essa vitória envelheceu, né, o quão bom
o quão bem esse filme é lembrado, mas é sempre bom deixar claro que o Oscar, antes de mais nada, é um concurso de popularidade. As distribuidoras fazem lobby para os filmes, alguns são mais falados, mais assistidos do que outros, às vezes tem uma outra polêmica, mas acaba sendo um concurso de popularidade mais que outra coisa. Mas filmes que têm coisas diferentes usam isso pra fazer campanha e pra destacar, tipo, vote em mim por causa disso, sabe? Enfim. Próximo da lista é Nomadland, filme de 2020. Pandemia, gente. Estava rolando, a nossa cabeça não tava bem, a cabeça de ninguém tava bem, a cabeça de pessoa que tava votando no Oscar também não tava bem. Mas eu gosto do Nomadland. Só que assim, na época, eu amei esse filme. Ele me pegou demais, eu me emocionei, eu chorei, eu pensei na vida, eu tive uma crise existencial, eu pensei em fazer uma aposentadoria privada, várias coisas aconteceram. Na corrida, tudo indicava que ele venceria. Dos filmes que estavam concorrendo, eu gosto muito de Minari, eu gosto muito de Meu Pai, mas é um filme desses que eu não tenho vontade nenhuma de rever, porque é um filme muito pesado, emocionalmente, mas eu acho ele brilhante. O Som do Silêncio era bacana, Bela Vingança, na época eu até gostei, hoje eu não sei se eu gosto tanto. Judas e o Messias Negros é um filme legal, mas assim, nenhum desses eu via ganhando. Talvez Minari. Se não fosse Nomadland, Minari seria um bom vencedor, assim, mas Nomadland era muito sobre a vida nos Estados Unidos naquela época. Era um filme muito relevante naquela época e hoje também talvez ele continue sendo. Eu não quis rever, porque eu tenho medo de não gostar tanto quanto eu gostei, porque ele realmente teve um grande impacto em mim em 2020. Então assim, fazia muito sentido ele ganhar esse Oscar, e eu gostei do filme, então ele tá aqui. Próximo é Gladiador, de 2000. Eu já assisti várias vezes esse filme, eu gosto muito desse filme. Entre os filmes que estavam ali concorrendo, eu só vi O Tigre e o Dragão, que eu gosto muito, ganhou o filme internacional. Mas era esperar muito da academia no começo dos anos 2000 dar melhor filme pra um filme não americano, né? Então a vitória de Gladiador faz sentido no contexto, e eu gosto muito do filme. Eu acho ele divertidíssimo e eu já revi várias vezes, assim, então é aqui que ele está no meu ranking. Próximo é Moonlight, de 2016, que venceu naquela cerimônia famosa, infame, né, por ter tido a troca de envelopes e ter anunciado La La Land como vencedor, e depois voltaram e falaram que era Moonlight. Pra quem tava no filme Twitter nessa época, era uma grande briga entre as duas facções, os fãs de Moonlight e os fãs de La La Land. Assim, as brigas, elas eram homéricas. Ser chamado de racista era a coisa mais básica que acontecia com qualquer fã de La La Land. Eu gosto muito dos dois filmes. Se La La Land tivesse ganhado, eu teria gostado também, porque eu gosto. Mas Moonlight ganhar fez muito mais sentido. Não só pela parte da representatividade, que tem um peso grande, tanto pela parte do protagonista ser um rapaz negro, quanto por ele ser um rapaz gay. E isso conversava muito com as discussões de 2016, o que me deixa um pouco triste, porque parece que são pautas que elas estão começando a ser rejeitadas agora, né? Parece que saiu de moda falar disso. Na verdade, é cool, é legal você não falar disso, né? Quem fala disso é militante chato. Mas em 2006, os filmes, as produções, as coisas no geral estavam falando de diversidade e parecia haver uma preocupação, né? Não sei se ela existia de fato, mas parecia haver, o que já é diferente e eu acredito um pouco melhor do que a gente tá vendo hoje, né? Mas enfim, Moonlight é um filme muito bom. Ele é um filme bem mais introspectivo, ele tem essa vibe de filme indie, de filme de baixíssimo orçamento, de filme de autor, que era uma coisa, né, que não tinha tanto assim no Oscar. Aqui Moonlight eu acho que é um dos filmes mais baratos que ganhou o Oscar de melhor filme, e tava bem nessa época que a A24, que a Neon, que várias dessas estúdios e distribuidoras de cinema de boutique estavam se estabelecendo. Então foi uma vitória importante no contexto que ela tava, e que ela fazia muito sentido com as coisas que estavam acontecendo, e Moonlight é um filme muito bom, também tem isso. Pra fechar essa categoria, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, de 2022. Esse filme foi engraçado, porque ele teve uma estreia no começo do ano, e aí todo mundo que via falava, meu Deus, vocês precisam ver esse filme, ele é muito bom. Ele teve a estreia dele no South by Southwest, que é um festival que acontece no começo do ano. E aí esse negócio do hype ficou meio que existindo durante o ano inteiro. Eu lembro que ele chegou no cinema aqui no Brasil em julho, foi no meio do ano. Eu não consegui ver no cinema porque não veio aqui pra Bauru, né? Mas eu consegui dar meus pulos, assim, ficou disponível. Então teve essa grande comoção de quem via, se impactava muito. E aí ele chegou muito forte na campanha de premiação, ao mesmo tempo que ele ainda tinha
a coisa de ser um filme independente, de ser um projeto muito pequeno. Ele não tinha um estúdio grande, um orçamento grande. Por mais que ele tenha uma ideia grandiosa, foi uma coisa muito de projeto de amor, assim, dos cineastas, que acabou dando certo. E juntou isso uma campanha e ele acabou fazendo a rapa, assim. Quando chegou o Oscar, ele ganhou vários prêmios ao longo da temporada de premiações. Quando chegou no Oscar, já não era mais um mistério que ele ia fazer a rapa que fez. Mas agora, depois que passou isso, né, tem uma onda de pessoas não gostando tanto desse filme. Já tinha antes, mas é que parecia que era menos gente. Eu já tinha ouvido uma outra crítica um pouco mais negativa, e tudo bem. Eu entendo os pontos de algumas pessoas, algumas críticas que eu li que não estavam tão entusiasmadas assim. E tem pontos válidos, mas parece que depois que ganhou o Oscar, ficou legal falar mal desse filme e falar que você nunca achou lá grandes coisas. E aí, ai, gente, é cada coisa que acontece, né? Eu gostei muito desse filme, eu vi ele algumas vezes. Eu confesso que depois dessa época eu não revi mais, que eu assisti em julho, quando chegou aqui no Brasil, e depois eu revi perto da temporada de premiação. Então eu vi 2 vezes num espaço, assim, de 6, 7 meses. Continuei gostando. Não cheguei a rever, né, passado toda essa euforia. Mas é um filme que eu lembro dele com carinho. Eu gostei muito, fez parte de um momento da minha vida. Um momento que eu tava começando a produzir conteúdo mais pra valer, assim, nas redes sociais e tal. Então, assim, eu acho que mereceu ganhar o Oscar, sim. Tinham filmes bons naquele ano. Tinha Tar. O pessoal que não gosta tanto do filme, né, são os defensores da Tar, que de fato é a melhor atuação da carreira da Cate Blanchett. E falar isso não é uma coisa leviana, porque a mulher tem muitas atuações muito boas. Mas a Michelle Yeoh, sabe? Ela tava ali e tal. Se eu for falar assim, ai, beleza, uma coisa que foi exagero, talvez tenha sido o Oscar da Jamie Lee Curtis como atriz coadjuvante. Mas, ai, gente, é uma festa, é a celebração do cinema. Enfim, vamos agora para a categoria final, com o top 5 desse episódio, né? Que, ó, já falei de 20 filmes, agora vamos pro top 5, que são os meus filmes favoritos. Assim, independente de eu achar que mereceu ou não ganhar o Oscar, são filmes que eu gosto muito e que são meus favoritos da vida, e que daí eu sou tendenciosa. Por mais que tivessem outros filmes bons concorrendo, eu vou ser clubista e vou torcer pros meus favoritos, né? Começando por Chicago, de 2002... um musical, é um filme de tribunal, é uma loucura, é muito bom. Eu assisti quando eu era adolescente, gostei muito, e eu revi algumas vezes ao longo da minha vida. A vez mais recente faz 1 ou 2 anos, então ele tá fresco na minha cabeça. Eu não lembrava que era filme de tribunal, essa última vez que eu revi, eu acho que eu devo ter comentado isso em algum lugar. Merece um lugar no top 5. O próximo é A Forma da Água, de 2017, do Guilherme Del Toro. Por mais que não seja o meu filme favorito do Del Toro, ele não está nem no meu top 3 Del Toro. Eu acho que ele tá no top 5, mas no top 3 tem outros filmes que eu gosto muito mais. Pra vocês verem como gosto de Del Toro. Na verdade, assim, eu acho que só tem 1 ou 2 filmes que eu não gosto tanto, assim. Porque eu gosto de tudo que ele faz, por enquanto. Eu estou muito ansiosa pro Frankenstein dele. E, assim, em 2017, a grande concorrência que era... Porque, assim, foi um ano pós Moonlight e La La Land. E aí o filme Twitter precisava muito de uma rivalidade para fazer a temporada de premiação valer a pena. Então, quem foram os escolhidos foi A Forma da Água e 3 Anúncios para um Crime. Porque eram os 2 filmes mais fortes daquela época, né? E, assim, eu gosto de 3 Anúncios para um Crime. Mas é um filme que você vê uma vez, você não tem vontade de rever. Eu acho um filme bacana, mas hoje, nesse glorioso ano de 2025, quantas vezes você escuta falar de 3 Anúncios para um Crime? Foi um filme que ele ficou lá no passado. Enquanto que A Forma da Água, eu não sei se muita gente fala também, mas o pessoal revisita o trabalho do Del Toro. O Homem-Peixe, querendo ou não, ele tem um destaque, assim, no panteão de galãs, pelo menos de gente estranha que nem eu. Naquele ano também tinha Me Chame Pelo Seu Nome, que é um filme bom, mas que tem o Armie Hammer, né? E aí talvez isso não tenha envelhecido tão bem. Tem Corra, que é um filme que só vai melhorando com o tempo. Lady Bird, que eu gosto. Tinha Trama Fantasma também, que é um filme muito bom. Foi um ano muito bom, 2017. Foi uma corrida muito boa, foi legal de acompanhar. Mas eu nunca deixei de acreditar que Guilherme Del Toro ia ganhar esse Oscar, e ele ganhou. Em terceiro lugar, Os Infiltrados, de 2006. Filme do Martin Scorsese. Eu acho que é o único filme dele que ganhou melhor filme.
Agora eu não me lembro, não vou fazer fact-checking agora, mas foi uma grande coisa na época. Eu acompanhava por cima, eu desde 2004, eu meio que acompanho um pouquinho o Oscar, não com tanto afinco que nem nos últimos 10 anos, mas eu ficava meio de olho, os filmes me chamavam a atenção e tal. Então eu lembro de ouvir falar desse filme, eu lembro da celebração do Scorsese, por mais que eu não entendesse direito o que estava acontecendo. Eu só fui ver Os Infiltrados recentemente, que foi na época do Assassinos da Lua das Flores, que eu fiz uma maratona de Scorsese. E aí eu vi esse filme e eu fiquei assim, minha cabeça explodiu. Eu acho que eu comentei aqui porque eu acho que eu já fazia os assistidos do mês naquela época. Eu amei esse filme, eu fiquei assim, eletrizada do começo ao fim. É um filme de 2 horas e meia, e eu fiquei às 2 horas e meia, assim, na ponta do sofá, esperando saber o que ia acontecer. Quando faltava meia hora pra acabar o filme, você acha que ele vai acabar, e aí ele tem um plot twist, e aí a última meia hora, coisa acontecendo. É muito bom esse filme. Ah, eu adorei. Tanto que tá aqui no top 3, né? Em segundo lugar, polêmica, Parasita, de 2019. Não, Parasita não está no meu primeiro lugar. Tem um filme que está no primeiro lugar. Quem me conhece, quem presta atenção no que eu falo, já sabe qual vai ser o primeiro lugar. Mas enfim, Parasita é o melhor filme da década. É um dos melhores vencedores do Oscar de melhor filme de todos os tempos, não só do século XXI. É um filme muito, muito bom. A primeira vez que eu assisti ele, eu já sabia que aquilo ia ser um negócio especial, assim. Enquanto eu tava vendo ele, eu falei, cara, esse filme tem um molho. Esse filme aqui vai ser o rolê. E olha que quando eu vi, ele só tinha ganhado Palma de Ouro em Cannes. E aí ele tinha feito barulho em alguns festivais. Daí, no momento que ele ficou disponível no barco do Jack Sparrow, eu já peguei pra ver. Acho que foi, sei lá, em setembro daquele ano, alguma coisa assim. E aí o filme foi ganhando tração, e foi ganhando tração, e foi ganhando tração. Até que chegou no Oscar, né? E conseguiu os prêmios dele. E aí, quando você olha pros filmes que estavam concorrendo naquele ano, é engraçado, porque o filme que parecia ser uma competição, que parecia ser o favorito pros critérios de Hollywood, era 1917, que é um filme bom. Ele tem o gimmick, né? Ele tem aquele negocinho que brilha aos olhos, que é ele ser filmado em plano sequência. Não que ele é um grande plano sequência, mas ele é filmado pra dar a impressão de ser um grande plano sequência. Então isso é uma coisa realmente que brilha aos olhos, é uma coisa diferente, chama atenção. Mas, assim, não é um filme que eu amo, não é um filme que eu lembro com carinho, não é um filme que eu tenho vontade de rever. Eu assisti, eu gostei, achei bacana e meio que foi isso. Agora, Parasita é um filme muito mais memorável. Eu revi recentemente, tem 1 ou 2 meses com os meus pais, foi muito engraçado, porque acabou e aí eles ficaram assim em completo silêncio por uma meia hora pensando no filme. E eu prestei atenção em mais coisas, né? Eu acho que eu já vi ele umas 3 vezes desde que saiu. E veria de novo, e veria coisas novas de novo. É um filme muito bom, é um filme que não te dá todas as respostas de uma vez, ao mesmo tempo que ele é bem didático. E eu acho que esse equilíbrio dele é bem bom, porque ele também equilibra o suspense com a comédia de um jeito que nem todo mundo gosta, mas eu particularmente acho muito bem equilibrado, e é um dos melhores filmes que venceu o Oscar e que foram feitos. E pra fechar, em primeiro lugar, meu filme favorito que venceu o Oscar de melhor filme no século XXI, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, de 2003. Pronto, gente, acabou o episódio, pode subir os créditos. É isso, é Senhor dos Anéis, gente. Pra mim, se tem Senhor dos Anéis, não tem competição. Eu ia falar que eu não sei explicar direito porque eu sou tão obcecada com o Senhor dos Anéis, mas eu já tentei explicar várias vezes. Inclusive, eu tenho um episódio do ano passado que é Por que Senhor dos Anéis é tão bom, ou Por que Senhor dos Anéis continua relevante, alguma coisa assim, que eu fico falando de algumas coisas que eu acho que essa trilogia fez e que nunca ninguém conseguiu replicar, por mais que eles tentem. E tentam. O próprio Peter Jackson tentou com o Hobbit, mas que não dá pra replicar, e muito tem a ver com o coração do filme, e com o material fonte também. Os livros do Tolkien são maravilhosos, eu tô relendo. Toda uma jornada árdua que eu achei que fosse durar 6 meses e tá durando 2 anos, que é de reler os livros do Tolkien. Mas tá sendo uma ótima jornada, eu tô redescobrindo coisas maravilhosas e eu gosto muito desses filmes. Quando eu vou ver, eu nem vejo a versão cinemática, eu vejo a versão estendida, que já tá na minha cabeça como a versão oficial. Pelo menos uma vez por ano eu revejo a trilogia, não inteira, mas pelo menos algumas partes, assim. Também é o filme que eu vou assistir quando eu não tô muito bem, quando eu tô cansado, quando eu tô meio triste. Por mais que eu não veja ele inteiro, eu fico pulando pras partes que eu gosto. Mas é um filme que eu vejo com frequência e que eu continuo gostando muito.
E eu sempre alterno entre qual da trilogia é meu favorito. Atualmente é O Retorno do Rei, porque ele tem uma catarse muito grande de tudo que a trilogia é. E o rapa que o filme fez naquela cerimônia do Oscar é muito engraçado, porque assim, ele é um dos filmes que ganhou mais Oscars. Ele tem 11 estatuetas ao todo, que é o mesmo que Titanic, que é o mesmo que Ben-Hur. Mas tanto Titanic quanto Ben-Hur, eles foram indicados a mais Oscars, a uns 13, 14. Enquanto que O Retorno do Rei só foi indicado para 11 só. Ele teve 11 indicações e venceu as 11. 100% de aproveitamento. Isso é uma coisa um pouco difícil de acontecer. É fácil, entre muitas aspas, conseguir várias indicações. Hoje em dia não está sendo tão comum, mas até 14 indicações alguns filmes conseguem ter. Mas vencer todas ou vencer uma grande parte desse número não é fácil, não é comum, e Senhor dos Anéis conseguiu. E não que Oscar, não que premiações, principalmente premiações norte-americanas, sejam uma régua de qualidade ou uma régua moral, por assim dizer. Mas quando a gente gosta do filme, é mais um argumento ao nosso favor, não é mesmo? Com isso, encerro o episódio dessa semana. Eu espero que tenha sido divertido, eu espero que vocês tenham gostado de ouvir. Eu gosto de pegar um tema e ranquear coisas aleatórias, porque assim eu talvez tenha a chance de falar de filmes que eu não costumo falar tanto, ou pegar filmes que faz tempo que eu assisti, então por isso eu acabo não colocando tanto em pauta, porque eu não lembro tantos detalhes. E às vezes só falar a impressão geral pode ser legal. Eu falei no começo do episódio, mas me sigam lá no Instagram, @filme.é.semana. Também tem o Blue Sky, @lalariland. E um e-mail para contato, que é podcastfilmedasemana@gmail.com. Esse e-mail também é uma chave Pix, caso queira fazer alguma contribuição com o meu trabalho. E por hoje é só. Fiquem bem. Até semana que vem. Tchau, tchau.